Fala galera, ligada aqui na tela do canal do Dinâmico. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Galindo, eu sou narrador, social media, repórter aqui do canal do Dinâmico. Trabalho com meu parceiro Anderson Massa nas transmissões, tá? E não estranhe a ausência do Anderson, apenas recebi aqui a missão de gravar esse vídeo em específico para vocês no lugar dele, a respeito da coletiva do técnico Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 2-1 contra a equipe do Internacional. Não separei aqui a coletiva por completo, obviamente, uma coletiva de 25 minutos apenas ela, em que eu vou comentar algumas partes, então imagina o tamanho do vídeo que ia ficar, né? Então, mas se você quiser conferir na íntegra, vai lá no canal da TV Vitória, tá? Que tem ela completa, e quem sabe em outra ocasião a gente conversa mais sobre. Inclusive, segue o canal do Dinâmico no Instagram, tá? @canal do Dinâmico, não tem erro. E se me segue lá também, Gabriel Galindo _S, se você quiser e gostar, tá? Peço compreensão pra vocês, tá? Tô aprendendo a fazer esses vídeos que o Anderson tanto sabe fazer, e daqui a pouco eu vou entregar o meu máximo pra vocês aqui, espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá pro primeiro trecho que eu separei da coletiva do Thiago Carpini sobre a vitória contra o Internacional, que é ele falando especificamente sobre o jogo mesmo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Claro que a gente fica feliz e aliviado, era importante, né, para tirar o peso, a carga emocional que passava esses atletas com esse jejum que tanto nos incomodava. E vocês sabem que por mais que a gente tente aqui dessa parte tirar um pouco o peso, tirar a responsabilidade, não trazer toda essa sequência negativa, é inevitável, né? Então acho que eles mereciam muito, acho, não tenho certeza, pelo compromisso, pelo comportamento que eles tiveram. Esses 3 últimos jogos, sem dúvida a gente enxerga uma evolução. Hoje um primeiro tempo onde o Vitória foi absoluto, né, com chance de ampliar ainda mais o placar, com gol anulado, né, com uma proposta bem definida. O segundo tempo diferente, o segundo tempo praticamente todo o Internacional. São detalhes a serem ajustados, né? É importante levar em consideração essa sequência. Sentimos muito fisicamente, as viagens, a logística, ficamos 7 dias fora, a volta de Caxias ela foi dura. Fisicamente foi nítido que os atletas sentiram um pouco, mas a entrega até o último minuto, eles foram premiados e coroados aí com esse gol no final. Então vale ressaltar um sistema defensivo mais sólido, a gente passa a criar aí alternativas, né, para ser um time um pouco mais volumoso ofensivamente. Isso é um processo, isso não é um passe de mágicas, não é de uma hora para outra, e essa melhora ela vem sendo gradativa. Da mesma maneira que a gente entende que as derrotas, nem tudo está errado, hoje eu acho que eles têm que desfrutar desse momento, amanhã a página virada. A luta é grande ainda, agora no meio da semana um desafio tão grande quanto. Outro ponto a ressaltar, e aí eu conto muito com a colaboração de vocês, do nosso torcedor. O que faz muita parte também, o que está muito dentro do nosso desafio, não só em relação à pontuação, o momento do Vitória, a evolução coletiva, é recuperar alguns atletas. E quando o torcedor ele não tem paciência com alguns atletas, eu entendo as chateações, eu tento entender, mas a partir do momento que a gente muda o ciclo, troca-se o comando, é uma nova página, uma nova história. Nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, nós fizemos 5. São esses atletas que vão dar resposta. Se a cada jogo a gente vai a 1, 2, 3 e perder jogadores, como nós vamos chegar até o final da nossa competição? Então eu entendo a chateação, mas é o que nós temos. E eu estou feliz com esses atletas, porque quem tem que dar uma resposta para eles mesmos são eles e para o nosso torcedor. São eles que vão conquistar as vitórias, são eles que vão conquistar os pontos. Então eu peço que vocês que formam opinião, tenham um pouco mais de paciência. É duro para um atleta, eu me coloco no lado de todos eles, já entrar em campo vaiado, precisando vencer, precisando enfrentar um Internacional, que a mexida dele é Fabian Bustos, Bruno Henrique, Wesley, um time de milhões. É difícil. Então, o que fortalece o Vitória? Os elos bem fortalecidos, vocês que formam opinião, diretoria, elenco, vestiário que está cada vez melhor, controlamos os problemas que nós tínhamos e o torcedor abraçando de novo o nosso lado. Esquece o que passou, esquece se faltou por parte do Carpini, se faltou por parte do Zé, do João, é uma nova história, precisamos de todo mundo. O Vitória pede com isso. Tá aí, portanto, a opinião do Carpini a respeito do jogo, né, em si. Não falou mais taticamente, tecnicamente. Óbvio que ao longo da coletiva ele foi destrinchando sobre isso, mas citou alguns pontos que, de primeira, essa foi a primeira pergunta, basicamente, da coletiva. E ele já deu essa opinião aí a respeito do resultado, né? O Vitória venceu, conseguiu seus primeiros 3 pontos. Na opinião dele, a equipe vem crescendo e eu concordo com isso, tá? Muita gente teve a opinião embasado no sentimento das derrotas que vinham acontecendo, de que nesses últimos 3 jogos contra Cuiabá, Juventude e Internacional, o Vitória não cresceu nada, era coisa da nossa cabeça, mas enxerga quem quer enxergar. O Vitória cresceu sim, o Vitória evoluiu,
pode ser de uma forma que não satisfaça você, assim como não satisfaz a mim. Eu acho que o Vitória não evoluiu o quão eu gostaria, o suficiente ainda. Mas houve sim uma evolução. Não só porque empatou e depois empatou de novo e ganhou. A gente percebe uma evolução tática, a gente percebe uma evolução técnica, tá? Jogadores que não vinham atuando bem antes, tanto com o Condé quanto com o Carpini no início do trabalho, vão crescendo de produção. E aqui eu cito Luan Santos, aqui eu cito Leonaldi, e eles vêm crescendo com essas partidas, tá? A gente viu aí também a promoção do Oswaldo voltando à equipe titular e para mim atuando bem também, certo? Então o William Oliveira, não vou nem falar, o William Oliveira fez 2 gols nos últimos 2 jogos e isso não é coincidência, tá? Então eu concordo com o Carpini que o time vem evoluindo, acho que tem que evoluir mais, muito mais, para que chegue no nível que a gente espera de permanecer na primeira divisão, mas antes parecia não existir essa possibilidade, né, para muitos. Hoje eu acho que a maioria, pelo menos, percebe uma luz no fim do túnel e eu tenho certeza, na minha opinião, agora a opinião do Gabriel Galindo, que a gente pode sim chegar lá, certo? E vamos continuar com a coletiva, mas antes também destacar o que ele falou sobre os atletas já entrarem vaiados. E quando ele falou isso, com certeza ele citou o Luiz Adriano, ele está querendo dizer sobre o Luiz Adriano e sobre o Culebra, né? O Eric Castillo, que entraram juntos e foram vaiados logo quando pintaram ali na beira do campo, né? Carpini, eu entendo você falar isso porque é o que você recebeu, é um grupo que você recebeu e é o que você vai ter até julho, né? Infelizmente, quando o Carpini olha para o banco para substituir um Alejandro que não atua normalmente nos 90 minutos, quem ele tem? É o Luiz Adriano. Janderson não está 100%. Não sei nem porque foi pro banco. Inclusive, ninguém perguntou sobre isso. Eu acho que devia ter sido perguntado. Por que Janderson foi pro banco se ele não reúne condições suficientes? Léo Gamalho tá machucado. E se você assistir a coletiva na íntegra, em outro momento, o Carpini fala que ele vai muito provavelmente deixar o clube. Acabou. Eu ia até falar mais alguém, mas acabou. Janderson, Léo Gamalho. E aí, olha quem olha pro banco, ele olha quem de centroavante. O Luiz Adriano. Isso é culpa do Carpini? Não. É culpa da diretoria, que deixou o elenco desguarnecido para que ele coloque uma segunda opção no lugar do Alejandro ou até como titular na equipe. Então eu entendo ele não tem culpa disso. Mas, Carpini, a torcida também não tem culpa. A imprensa, para quem ele apontou dizendo que é formador de opinião, e é mesmo, não tem culpa. Sabe? O Luiz Adriano, ele vem antes do Carpini. O Eric Castillo, ele vem antes do Luiz Adriano e antes do Carpini. O Eric Castillo foi uma das primeiras contratações do Vitória na temporada. O Luiz Adriano foi contratado na segunda janela, aquela janela pequena que o Vitória teve no início do ano, na segunda, que veio junto com o Leonaldi, Jamota, essa galera aí. Desde lá, esses atletas não vêm desempenhando bem pelo Vitória. Eles não vêm mostrando para que vieram. O Castillo veio mais como uma aposta recheada de expectativas, mas que desde lá não veio mostrando que dá certo. Luiz Adriano, pelo contrário, veio cercado de dúvidas, já estava em um certo declínio na carreira, com certeza não tem um salário baixo, veio aqui para o Vitória e até o momento não desempenhou bem. Então como é que vamos ter paciência com esses jogadores se eles não vêm mostrando resultados ou sinais de que vão dar esses resultados? Obviamente, não vamos ser hipócritas de que não estamos no dia a dia. Muita coisa a gente não vê. E eu falo isso como torcedor e como imprensa, que a imprensa eu nem lembro a última vez que conseguiu ter acesso a um treinamento. Sabe? Então fica difícil também sobre a gente opinar sobre o dia a dia. Mas a gente tem que opinar sobre o que a gente tem, de amostragem, do que a gente pode ver. E esses jogadores não entregaram nada pra gente ter esperança de que eles vão desempenhar, entregar em algum momento. Então como é que a gente vai ter paciência? Eu entendo o Carpini pedir paciência, não estou crucificando ele, mas eu acho que ele tem que ter paciência quando ele ouve essas vaias. Obviamente, as vaias elas dificultam a recuperação psicológica do jogador, principalmente quando ele ainda nem estava em campo, quando ele estava na beira do campo. Mas ele tem que entender também que é uma relação de uma balança, de um equilíbrio. Ao mesmo tempo que a torcida pode sim ter um pouco mais de paciência, pelo menos para deixar para vaiar quando o jogador tiver entrado mal mesmo, tá? E aí fica o meu ponto em relação a isso. Eu acho que o Luiz Adriano e o Castillo não deveriam estar sendo utilizados, mas
ao mesmo tempo, já que vão ser utilizados, espero eles errarem em campo de novo, né? O Jean Mota não tá assim, o Jean Mota entra e não tá jogando nada, mas ele não foi vaiado quando ele tava na beira do campo. Obviamente são situações, jogadores diferentes, mas acho que vocês entenderam o ponto que eu quis chegar. Mas ao mesmo tempo o Carpini tem que entender que eles estão vaiados pelo histórico que eles trouxeram pro Vitória. De que eles não estão rendendo. E eles não mostraram isso dentro de campo em outros momentos, antes do Carpini chegar. Então tem que ter essa relação de dois lados. O Carpini tem que ter mais paciência com as vaias, tá? Tudo bem que foi um pedido dele, mas tem que existir isso e tem que ter também existir. Não estou dizendo aqui, vou deixar claro, tá? Para a torcida ter paciência com o Luiz Adriano e com o Eric Castillo. Mas analise comigo a situação de uma partida. Vitória 1, Internacional 1. Ele vai e escolhe Eric Castillo e Luiz Adriano, que é o único centroavante que ele tinha ali à disposição naquele momento. Obviamente, foi a minha reação, foi a reação de todo mundo. Meu Deus, de novo, eu não aguento mais. Mas vai ajudar quando o jogador estiver ali com a plaquinha subindo, vai a ele. Você quer que o Vitória vença. Você é torcedor do Vitória, eu sou também. A gente quer que o Vitória vença. Então, será que é o correto vai naquele momento? A gente acha que o Vitória vai vencer por causa daquilo? Sabe? Mas, repito, não estou defendendo o Luiz Adriano, que temos que ter paciência com ele e que vocês estão errados de vaiar. Mas será que é o melhor naquele momento? Eu quero trazer esse ponto de reflexão. Vamos pensar nisso, refletir mais um pouquinho, tá? Mas Carpini, não dá pra crucificar as vaias não, meu velho. Quem tem que recuperar esses jogadores, quem trouxe os jogadores foi a diretoria. O erro é deles, tá? E se eles estão sendo vaiados é porque eles não mostraram por que vieram. Então, quando eles demonstrarem que tem alguma luz no fim do túnel em relação à passagem deles pelo Vitória, aí a gente pode cobrar, aí talvez você possa cobrar paciência, beleza? Então fica aqui minha opinião enquanto a isso. Vamos para a próxima pergunta, tá? Onde ele fala sobre a ausência do William Lepo, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo nessa partida, e sobre a situação do Matheus Gonçalves. Vamos aqui ouvir agora a opinião do Carpini a respeito disso. Alguns rumores, né, durante esses dias que o Matheus Gonçalves não faria mais parte do elenco do Vitória. Não faz mais parte. Eu nem vou citar o Matheus porque ele já não está mais no nosso contexto. Pronto, então eu queria que você falasse do Cáceres. Cáceres é um atleta que eu conheço pelo histórico, né? E vem de uma lesão, vem de um período já inativo dentro do clube. A ideia do jogo de Caxias é que ele pudesse estar junto conosco para ir tendo todos os processos de recuperação técnica. Então, até no jogo do Juventude ele não reunia condições para jogo. Mas como nós ficaríamos 5, 6 dias fora, eu já pensando no Lepo que vinha pendurado e corria o risco, com certeza até essa sequência de jogos que nós teríamos, com certeza ele estaria fora, não suportaria nem fisicamente, até porque o Lepo ainda vem jogando com alguns cuidados, com injeções, ainda não está 100% recuperado, vem no sacrifício e fez uma grande partida, assim como tantos outros atletas. Então você vê o compromisso que esses caras têm com Vitória, e agora chegou a vez do Raul ajudar. A ideia do Raul está desde o início participando, indo nas relações, é justamente para entender o que eu estou pedindo, os poucos períodos que nós pudéssemos, né, treinar lá em Caxias ou aqui que seja, que ele estivesse próximo de nós, porque a oportunidade ia chegar e chegou, e agora é a vez dele contribuir, ajudar. É um cara que eu confio muito, é um cara muito dedicado no seu dia a dia. Precisamos também ter paciência, porque nem sei quando foi a última partida dele, vai enfrentar um Atlético Mineiro aqui no Barradão, mas eu tenho certeza que com o nosso apoio, com a nossa organização, vai facilitar a entrada desses atletas. Então é isso que a gente entende. E outro ponto, até aproveitando o gancho da sua pergunta, que foi muito boa, a gente tem problemas agora também físicos para administrar. Nós vemos de uma sequência, né? O Mateuzinho extremamente desgastado, o Alejandro, o Lucas Esteves hoje saiu com incômodo, o Lepo fora. Camutanga ali, alguns jogos, alguns treinos ele não participou por incômodo no joelho. Então a gente tem, e eu não tenho um zagueiro destro à disposição, só tenho o Reinaldo que é canhoto. Então nós temos diversos problemas para administrar. Por isso que nós não podemos perder mais ninguém. Por isso que o torcedor, vocês precisam ajudar o Vitória. E a gente também precisa ajudar vocês a nos ajudar, né? É uma troca. Por isso que eu insisto muito nesse ponto. Em relação ao Matheus Gonçalves, também para concluir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando. Jogadores é passageiro, é temporário. O Vitória que fica. O Vitória, a instituição, o torcedor. Isso, ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas, entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar a entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo.
Então, eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente, um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então, o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória. Tá aí, portanto, a opinião do Carpini a respeito da ausência do Lepo, da entrada do Raul Cáceres e também do Matheus Gonçalves. Falando bem rapidamente sobre a primeira parte, o William Lepo é uma perda enorme pro Vitória. É uma informação, a gente descobrir que ele tá jogando sentindo, tá tomando injeções, mas vai mais uma vez a culpa pra diretoria. O elenco está desguarnecido. A gente percebe aí, o Carpini cita direto durante as entrevistas. Ele não tem um zagueiro destro à disposição. Bruno Vim tá machucado, Zapata foi liberado. Se o Camutanga tiver alguma coisa, a gente vai ter que jogar com 2 zagueiros canhotos, né? Só tem o Reinaldo no banco. O William Lepo tá suspenso, mas provavelmente vai ter que ser poupado, tá jogando vários jogos seguidos. O que a gente tem à disposição? O Raul Cáceres, que jogou com ele da última vez. E quem é que a gente tem a opção depois de Raul Cáceres? Zeca foi embora, né? Na lateral esquerda, Esteves mostrou incômodo. Saiu, PK entrou mal. Se PK também tiver alguma coisa, quem é que vai entrar? Felipe Vieira, não conta, o Vitória não conta mais com ele. Foi emprestado. Sabe? Então o Carpini tem razão enquanto a isso. E ele tem razão em tirar o dele da reta. Quanto ao Raul Cáceres, tomara que o Vitória oriente ele bem, porque com certeza vai sentir o ritmo de jogo, com certeza vai sentir a parte física, não atua há muito tempo, se não me engano, a última partida dele foi contra o 13, naquele jogo da Copa do Nordeste que o Vitória foi eliminado, né? Quando utilizou jogadores que não podiam jogar no Campeonato Baiano. Espero que vá bem, né? Se é o que temos, vamos torcer por ele. Mas fica aí a crítica para a diretoria de deixar o treinador desguarnecido enquanto a isso. Agora, quanto ao Matheus Gonçalves, foi um discurso muito confuso do Carpini em relação a qual foi o problema para a saída do Matheus Gonçalves. Claramente, pelo discurso dele, houve algum conflito, algum atrito, alguma coisa. O Carpini pareceu bem insatisfeito, chateado no discurso dele sobre o Matheus Gonçalves, né? Obviamente que a obrigação de ter um posicionamento é da diretoria e do jogador que disse que vai ter o posicionamento dele, então passa a ter, né, a cobrança quanto a isso. Mas será que o Matheus Gonçalves era esse jogador que influenciava no vestiário? Não aparentava ter, não aparentava ser. Será que é um jogador que não respeitava processo? Ele trabalhou tanto que uma lesão prevista para 4 semanas, ele voltou em 1 semana e meia a ficar à disposição. Um jogador tão identificado com a torcida, né? Mas obviamente a gente não tem acesso aos bastidores. Eu não estou dizendo que o Carpini está errado, mas eu também não quero crucificar o Gonçalves por uma coisa que para mim não aparentava ser. E o Carpini deixou isso confuso. Então fica mais prejudicada ainda a nossa opinião. O Gonçalves, a gente preferiu não utilizar ele, não está nos planos, porque aqui nós temos processos, tem que ser respeitados, mas isso não significa que o Gonçalves se colocou acima da instituição. Mas a gente preza, eu não abro mão de um vestiário bom, de um vestiário de verdade, de um vestiário olho no olho, mas não significa que o Gonçalves não atender esses atributos. Então o que é que o Gonçalves fez? Sabe, ficou confuso. E eu preciso que a gente precisa, não eu, quando eu falo eu quero me dirigir à torcida, à imprensa. A gente precisa ter uma resposta quanto a isso, da diretoria, e é bom também ouvir a parte do jogador. Ficou muito confuso enquanto a isso, sabe? Mas mais detalhes sobre isso vocês podem assistir a coletiva na íntegra, certo? Na TV Vitória. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por entender aqui a ausência do Anderson e por ouvir as minhas opiniões quanto a isso. Meu nome é Gabriel Galindo, tá? Segue aqui o canal do Dinâmico no Instagram, @canal do Dinâmico, tá? Curte esse vídeo, compartilha e espero vocês amanhã, na segunda-feira, no caso estou gravando esse vídeo ainda no dia do jogo de Vitória e Inter, pós o jogo, beleza? Para o Nação Rubro-Negra dessa segunda-feira, dia 17. Espero vocês lá onde vamos destrinchar esse assunto mais especificamente. Mas Capim, ficou confuso, viu? Esse negócio do Matheus Gonçalves aí. No começo da pergunta falou que não ia nem mencionar porque ele não está mais nos planos do clube, vai sair do clube. E depois falou pra caramba, mas falou confuso. Mas vamos juntos. Vitória com seus 3 primeiros pontos de vitória, no caso. E quinta-feira tem mais, se Deus quiser. Espero vocês amanhã no Nação Rubro-Negra. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto. Tchau.